Daí varão de guerra, estamos aqui juntos mais uma vez na leitura dinâmica da geração disposta a pagar o preço. Hoje vamos falar um pouco sobre a armadura que Deus tem para ti, né? E não é a mesma armadura que tem para mim ou tem para outro irmão. Vamos lá meditar juntos lá em 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 32. Vamos prestar bem atenção no que Davi nos fala. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá pelejar contra o filisteu. Aqui ele estava falando sobre quando o Golias, o gigante Golias, desafiou todo o povo de Deus, né, e afrontou. E Davi então se levanta dizendo ao rei Saul: não desfaleça seu coração, eu irei pelear. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir pelejar contra ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro de sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso, e este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais a Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi a sua armadura. Presta atenção nessa parte. Saul vestiu a Davi com a sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Davi nunca tinha usado uma armadura. Ele era um pastor de ovelhas, e naquele momento o rei Saul deu a sua armadura a Davi. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, o surrão, e lançando mão da sua funda foi-se chegando ao filisteu. Bem, o restante da história nós já conhecemos, quando Davi enfrenta Golias e o pequeno Davi vence o gigante Golias. Algumas curiosidades nessa história, só para que a gente venha a entender mais, né? Davi media mais ou menos cerca de 1,65 m, era um rapaz ruivo, né? Como hoje nós vemos algumas pessoas. O rei Saul, né, um rei muito bonito pelo povo, né, escolhido, né, media mais ou menos 1,80 m, era um rapaz mais alto, né? E o gigante Golias media quase 3 metros de altura, para a gente ter ideia das batalhas. Mas enfim, é apenas uma curiosidade para a gente entender o que nós queremos dizer nessa história. Repare bem que quando o povo de Deus é afrontado pelo gigante filisteu, nenhuma ali se levanta. E Davi, o pastor de ovelhas, o pequenino pastor de ovelhas, mas um homem escolhido por Deus como rei, se levanta para pelear em favor do povo de Deus. E o que mais indignou Davi foi que o gigante afrontou sim o exército do Deus vivo, e não afrontou somente, né, a Davi, ou afrontou somente ao rei Saul. E quando Davi se dispõe para ir para a guerra, de prontidão o rei Saul pega e diz a Davi: você não está preparado, você é apenas um pequenino, olha esse gigante filisteu, ele é guerreiro desde a sua infância, e olha você, Davi, você não tem chance contra ele. Mas naquele momento ele lembrou de vezes que Deus levou ele a algumas experiências. Davi, ele viu de repente a sua ovelha na boca de um leão, ele viu a sua ovelha na boca de um urso, e ele foi lá e ele tirou aquela ovelha da boca do urso, ele tirou aquela ovelha da boca do leão e os matou. Davi
matou aquele urso, aquele leão. Talvez ele não sabia por que vivia aquele momento, mas Deus levava ele a um treinamento. Era um treinamento no qual Davi estava sendo levado para que ele futuramente pudesse enfrentar o filisteu, enfrentasse o gigante. Era um treinamento que ele estava sendo requerido. Enfim, Davi estava ali sendo levado a esse treinamento porque Deus sabia o que ele precisaria mais à frente. Mais à frente, quando Saul vê que Davi está de prontidão em a batalha, ele pega então e dá a sua armadura para Davi. Então tome, leve a armadura para você ter pelo menos uma chance, Davi, senão você não vai ter chance contra ele. E Davi então veste aquela couraça, Davi veste aquele capacete de bronze, veste aquela espada, mas tudo era tão pesado, porque Davi era pequeno e Saul era grande. E naquele momento ele não teria como carregar tudo aqui na batalha. Então ele pega a sua funda, a sua arma, 5 pedras lá no ribeiro. Então ele vai em direção à guerra do filisteu, pois Davi confiava no Senhor e não apenas uma armadura. Mas meu irmão, minha irmã, varões e varoas de guerra, o que Deus quer nos falar com esta palavra? Preste bem atenção agora nessa leitura dinâmica para entender o que Deus pode nos mostrar através da vida de Davi e dessa passagem, 1 Samuel capítulo 17. Quando Deus te levanta e Deus te escolhe, por mais que você esteja passando por lutas, você pastor, você líder, você que tem cuidado de vidas, cuidado de ovelhas, você que tem passado por lutas e problemas, e de repente você olha e você acha que você não tem mais força para continuar. Meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer que Deus está te levando a um treinamento, assim como fez com o pastor e futuro rei Davi, levou a um treinamento. Deus estava preparando Davi para ser o maior rei que a Bíblia já teve. E é por isso que Deus o provou, tendo que tirar as suas ovelhas da boca do urso e da boca do leão. Meu irmão, você líder, você pastor, você pastora, você líder de louvor, você que tem um ministério no Senhor, não desfaleça o seu coração, diz Davi a você, porque Deus tem te levado a um treinamento. Se Ele tem permitido que esses problemas cresçam, que essas ovelhas sejam levadas na boca do urso, é porque Ele está te levando, você líder, a um treinamento. Se o problema está grande, é porque lá na frente Deus vai te levar a um treinamento, e você não tem visto, você não tem enxergado isso, mas mostra o teu problema, o tamanho do teu Deus. E Davi então mais à frente, quando ele se dirige a ver Saul e diz: não desfaleça o seu coração, pois o teu servo Davi vai lutar contra esse incircunciso filisteu. Davi se levantou porque o filisteu, o Golias, tinha afrontado o Deus vivo e não somente a Davi. Meu irmão, preste bem atenção nessa segunda parte, nessa segunda explicação sobre Davi. Quando Saul viu que Davi tinha se levantado e viu a coragem que havia nos olhos de Davi, ele então diz: usa a minha armadura, porque você não tem armadura. Você não terá chance contra esse filisteu, pois ele é guerreiro desde sua infância, e você não é, você é um simples pastor de ovelhas. Mas ele não sabia do treinamento que Davi tinha levado, e esse treinamento fez com que agora Davi se recordasse e lembrasse das lutas e das vitórias que Deus tinha dado a ele. E isso deu forças e coragem para que Davi voltasse agora para lutar contra o filisteu, contra um gigante Golias. E aquela armadura de Davi, que Davi vestiria, era a armadura de Saul, não era a armadura de Davi. O que eu quero dizer, meu irmão, é que a armadura que está na minha vida não serve na tua. A armadura de um determinado líder não serve na tua vida. A armadura que Deus tem para mim, o meu ministério, a minha vida, a minha forma que eu falo com Deus, ela é diferente da forma com que Deus fala na tua vida. Cada um tem uma forma diferente e particular que Deus escolhe. Não é da mesma forma. A minha armadura não serve em ti. A armadura que Saul tinha não servia a Davi. Não adiantava. Era melhor que Davi usasse as suas armas. As armas que Deus escolheu a ele, que Deus o capacitou. Enquanto pastor, Davi treinou muito aquela arma. Ele usava muito aquela funda. Ele era capaz de acertar um fio de cabelo a uma distância longa, porque ali ele tinha treinado.
Então não adianta você tentar imitar outros servos de Deus. Não adianta você tentar imitar uma receita pronta. Porque o que Deus tem na sua vida é particular, é uma forma ímpar. E Deus está te chamando a um particular com Ele. Deus está te chamando a uma intimidade maior com Ele. Ele não quer que você imite a outros servos, mas Ele quer que você sim faça a vontade dEle, mas que Ele tem para a sua vida. A armadura que líderes têm não é igual à armadura que Deus tem na sua vida. Líderes, presta atenção nessa palavra. A armadura, a forma com que Deus trata a sua vida, meu líder, minha líder, não é da mesma forma que Ele vai tratar as suas ovelhas. Não podemos dizer como as pessoas têm que agir, porque é Deus quem tem que falar a elas. Nós podemos sim instruí-las a obedecer às autoridades e o que está escrito na palavra, mas nós não podemos dizer o que é certo, o que é errado. Nós não somos justos para isso. Deus é, não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. É Ele quem vai falar, é Ele quem vai tocar no coração dessas pessoas. Portanto, meus irmãos, nós não podemos ter a pretensão de pegar a nossa armadura e querer que o outro vista a nossa armadura, porque o que Deus faz na vida dele ou dela é de forma diferente do que faz na minha, do que faz na sua. Atentamos a este detalhe, meus irmãos, atentamos a esses detalhes, porque quando a gente percebe, nós estamos querendo impor o que Deus faz na nossa vida a outros. Ah, mas ele foi batizado no Espírito Santo assim, ou então Deus operou aquele milagre na vida dela assado. Não é assim, meu irmão. Deus tem uma forma particular para falar contigo. Ele quer ter intimidade contigo, assim como Ele teve de uma forma peculiar a Davi. E se você prestar bem atenção no restante dessa história, Davi não mata Golias com a sua arma. Davi lança aquela funda, bate na testa do filisteu aquela pedra e ele cai. Com a espada de Golias é que ele corta a cabeça de Golias. Ou seja, é com a espada dele. Meus irmãos e minhas irmãs, prestem bem atenção nessa leitura dinâmica. A armadura que Deus tem na minha vida, que Deus tem na sua vida, não serve na vida de outro. Cada um de nós tem uma forma particular e íntima de falar com Deus. O problema é que hoje nós temos ido às igrejas, nós temos tentado imitar a outros. E Deus está querendo te levar a um treinamento particular. Quando Davi cuidava de ovelhas, ele era só, lá no meio do campo, naqueles pastos verdejantes, onde ele cuidava das suas ovelhas. E ele estava só, e Deus estava levando ele a um treinamento com Deus. Um treinamento com o leão, um treinamento com o urso, que mais à frente se faria valer sobre o gigante Golias. E tantos mais treinamentos, até mesmo com o rei Saul, mais à frente Davi iria pelear. Mas enfim, aqui está uma grande lição. Meu irmão, minha irmã, o problema que você está vivendo, isso que você está vivendo, os problemas, eles nada mais são do que oportunidades de crescimento na minha vida e na sua vida, meu irmão e minha irmã. É um treinamento para o que virá mais à frente, porque quando virá o gigante, você não usará outras armaduras, mas você usará a armadura que Deus tem para ti, nem que seja apenas uma funda, porque Davi não conseguia caminhar com todo aquele peso. Eu não posso impor sobre a sua vida um peso espiritual, para que você tenha que ser igual a mim, mas eu tenho que instruir a palavra de Deus, e a forma com que o Espírito Santo vai falar ao seu coração é uma forma particular, uma forma íntima. Eu te desafio, procure ter mais intimidade com Deus, e Deus vai falar grandemente a sua vida. Muito prazer, um grande abraço, varão e varoa de guerra. Essa foi mais uma leitura dinâmica. Que Deus abençoe, a paz do Senhor a todos.